Gostaria de que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, e nós vamos ver a palavra de Deus do verso 1 até o versículo 12, porque nós precisamos entender o contexto para que nós também possamos chegar numa conclusão da palavra de Deus. E eu gostaria que você estivesse prestando atenção e oriento você o seguinte: você que está nos ouvindo, tudo bem, tranquilo, você está na sua casa, aproveite a oportunidade para você, no conforto do seu lar, ouvir a palavra de Deus, ouça com o coração, né? E você que está aqui presente, que você em nome de Jesus pudesse se concentrar no que Deus tem para falar para você. Depois a gente vai ter um momento de dedicação de dízimos, de ofertas, até porque nós estamos num ambiente onde tudo está sendo construído aqui, inclusive os nossos corações, né? Então o nosso caráter. Então eu peço que você, em nome de Jesus, pudesse prestar atenção em Jesus, tá certo? E na sua palavra. E também é o seguinte: se você vê movimento de mães com criança, bebê e tudo mais, permaneça concentrado na palavra de Deus, no que Deus tem para falar para você, porque Deus deu o filho e a mãe está cuidando, naturalmente, né? Então você pode cuidar do que realmente é importante nesse momento para ti. As mães vão ter que fazer uma tarefa dupla, de cuidar dos bebês, né? E também do seu coração, que é a palavra de Deus, tá bom? Se nós tivermos esse ambiente assim, você é abençoado e todos nós podemos ser ministrados pelo poder de Deus, pela palavra dele, amém? Evangelho de Marcos, capítulo 2, e na minha versão diz o seguinte: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Essa aqui é uma palavra de Jesus, é uma palavra do Evangelho puramente clássico e exclusivo do Evangelho de Marcos, que mostra o poder, as ações de Jesus, e não muita fala de Jesus, e sim as suas ações. Até porque Marcos, ele estava falando para os romanos que viviam ali em toda a Judéia, Galiléia, enfim, naquela região, por conta do Império Romano, que era o dominador da época. E amados, essa palavra, ela tem base, a nossa mensagem, ela se baseia nessa palavra. Por quê? Porque nós temos diversas circunstâncias, diversas coisas que vivemos, e
precisamos entender sobre o que vivemos e também entender algumas coisas que Deus quer que nós entendamos para a gente se desvencilhar com habilidade, com tranquilidade e com crescimento diante desses desafios. Então a mensagem ela é intitulada O que impede de viver? O que te impede de viver? O que está impedindo você de viver uma vida ao qual agrada a Deus? O que te impede de chegar até Deus? O que te impede de transpor as muralhas, as barreiras, as muralhas que dificultam a sua caminhada? O que te impede de ouvir a voz de Deus? O que te impede de obedecer ao Senhor? Então, todos esses questionamentos, nós precisamos ter respostas para a gente poder viver uma vida que agrade mais a Deus do que a nós mesmos. Uma vez que a Bíblia diz que eu e você nascemos com o propósito de agradar a Deus e nós somos os em segundo lugar. Mas eu também queria ler um texto bíblico que hoje, e esse texto foi escrito há mais de mais de um século e meio, não é? Um século não, quase 2000 anos atrás, vamos falar assim que é melhor, e se cumpre no nosso tempo chamado hoje, chamado agora, e que está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versos de 1 a 5. E eu vou ler aqui na versão King James, onde é uma das mais próximas do original e que tem tudo a ver nas palavras ditas aqui, não é? E que reflete o que nós estamos vendo na TV, o que estamos vendo nas pessoas, o que estamos ouvindo na nossa sociedade, o que estamos presenciando diante de situações, de histórias e circunstâncias, e o que tem acontecido no mundo inteiro, certo? Que não é uma pandemia, mas é tão destrutivo quanto uma pandemia. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. O texto diz assim: Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afaste-se, portanto, desses também. Há uma advertência a Timóteo em relação a esse contexto. Essa aqui é uma advertência para Timóteo de se afastar de comportamentos, de pensamentos e de atitudes descritas aqui. Só que tudo isso a Timóteo, porque há naturalmente uma perspectiva, há um contexto em que você lutou, você falou do Evangelho, você pregou o Evangelho, você compartilhou do Evangelho, você buscou as pessoas para perto de Deus, você fez uma série de coisas, você promoveu uma série de oportunidades, mas essas pessoas permaneceram com essas atitudes. Pois bem, então a partir disso, se afaste de pessoas ou de atitudes assim. É isso que Paulo está ensinando a Timóteo. Não é que se afaste de todas as pessoas ímpias. Se for assim, nós não temos que evangelizar mais ninguém, certo? Então não é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, né, fazendo aí uma paráfrase, juntamente com uma hermenêutica do texto, já foi dito, já foi insistido, já foi pregado, já foi falado, viu que não houve mudança e continuaram com essa prática, o que você tem que fazer? Seguir para outros cantos. Jesus fez isso. Eu preciso ir para outros lugares, porque foi para isso que eu fui chamado, certo? E pregar o Evangelho. Amados, desse texto, uma base relacionada ao que também eu quero continuar dizendo. Os dias que nós estamos vivendo
São dias de grandes desafios para todo mundo, dias de dilemas para todo mundo. Todos da humanidade têm tido desafios, dificuldades, sem contar a pandemia tão destrutiva nesse mundo, como nós vimos aí ao longo desses 7 meses, não é? Eu e você, nós não estamos livres de sermos alcançados e afligidos de maneira geral por diversas situações de pressão, e que também são situações de colisões, de embates, né? Sejam elas para o bem, ou seja, colisão para que eu mude de vida, ou colisão para que eu realmente seja testado e apanhe mais um pouquinho da vida, no caso, né? Como também temos o poder de escolher como queremos viver. À medida em que nós vamos sendo confrontados com as dificuldades, afrontados pelo inimigo das nossas almas, nós vamos criando uma musculatura onde eu vou ter respostas, ou não. Ou eu serei vitorioso nas questões que eu preciso para a minha vida pessoal, diante do Senhor e das pessoas, ou eu vou ser abatido na primeira batalha, vou ser abatido na primeira luta. E nós não podemos nos curvar diante disso. Temos o poder de escolher como nós queremos viver e a maneira como nós vamos fazer isso. Você sabe como que você lida com os problemas da sua vida? Você sabe como que você lida com as dificuldades interiores de você? Você sabe como que você consegue vencer os problemas emocionais? Você sabe como se desvencilhar das amarras que o inimigo preparou e que está ainda amarrando e evitando você de andar? O que define isso são os seus interesses. O que define isso são as suas motivações, que vai te levar, que vai me levar, que vai nos levar a escolhas sábias, a escolhas que realmente é do céu. Mas como ter a escolha do céu se eu não me conecto com o Senhor? Como escolher o que é melhor para a minha vida se eu não estou andando com Jesus? Como escolher o que vale a pena para a minha vida se eu não estou em comunhão com quem realmente me dá vida, mesmo que eu não valorize? Eu e você precisamos pensar nisso, né? E o que eu quero desafiá-los hoje, esse é o desejo do meu coração, bem como é meu desejo, é pensar sobre o que nos impede de buscar a vontade de Deus. Muitas coisas nos impedem de buscar a vontade de Deus, desde a mais simples e fútil até a mais drástica situação nos impede de buscar Deus. O que te impede de experimentar o que há de melhor na vida ou da vida? Qual o empecilho que tem atrapalhado você para que a tua vida deslanche como nunca antes? O que tem travado a sua vida? No livro do profeta Isaías, a gente vê o seguinte: procurai a Yahvé enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto está próximo. O Senhor Deus, Ele está perto de você. A Bíblia diz lá também em Isaías capítulo 30, Ele diz, Ele está perto de você, Ele está atrás de você, enquanto eu e você estamos olhando para os lados, mas Ele diz, ei, esse é o caminho. O Senhor tem indicado, tem chamado a nossa atenção. Mas eu e você, como somos pessoas independentes, como nós somos pessoas que não queremos muito ouvir quem nos dá diretrizes, a gente vai vivendo. Vamos deixando as coisas rolarem, não é? Quando eu tiver um pouco mais velho, quem sabe, eu vou ouvir essa historinha aí que todo mundo fala. Deus, mas olha, você na sua, eu na minha, e aí a gente vive. Muitas pessoas são assim, muitas pessoas agem dessa maneira. Talvez você pense assim. Mas nós estamos num período da história que que precisamos buscar a vontade do Senhor, justamente porque as nossas vidas estão se esvaindo. Nós estamos ficando velhos. Só que não basta você e eu sabermos que estamos envelhecendo. Nós precisamos entender que jovem
ou criança, ou idoso, todos precisam ter um destino eterno. Todos nós precisamos compreender a respeito do céu. Quando nós falamos de céu, às vezes as pessoas, todos, pensam em algo muito distante de nós. Você precisa prestar atenção no que Deus realmente está falando ao seu coração, seja pelas circunstâncias, seja pela igreja, seja por uma pessoa, seja pela a sua palavra. Você precisa ouvir Deus. Ou seja, temos que nos preparar, nos aprontar, para que possamos também ser úteis aos outros, enquanto estamos aqui na terra. Pensamos muito em nós, mas, por favor, em nome de Jesus, pense um pouquinho também nos que estão ao seu redor. Não quero que você seja prosélito, querendo só fazer para que o outro veja. Não é prosélito. Eu estou falando na questão de compaixão. Jesus era assim. E ele olhava para as pessoas, por mais difíceis que eram, mas ele olhava com olhares de amor, de compaixão. E quem sabe a gente pode ajudar alguém a encontrar o caminho de vida. Quem sabe você pode ser um instrumento para que essa pessoa chegue ao céu. Você já pensou nisso? Talvez você está pensando muito em você. Você vai para o céu, as coisas que eu preciso primeiro. Mas a Bíblia mostra que você também precisa pensar nos outros. Mas como é o trajeto disso? Como que deve ser? É como, por exemplo, uma viagem de avião. No avião, a primeira coisa que eles dizem para ti, quando se assenta, eles dizem, antes de você, de nós alçarmos voo, você coloque o cinto. Provavelmente, na situação de pressurização, máscaras vão cair na sua frente. Coloque-a primeiro e depois ajude o outro a colocar. Nunca o contrário. Ou seja, busque vida para você, para depois você transmitir vida. É isso que funciona. Senão não teria essa orientação no avião, não é? Pois bem, a mesma coisa o Senhor diz para nós. A ordem das coisas é: busque vida para você, porque naturalmente vai ser a autoridade sua para buscar vida ao outro também. A Bíblia sabe por quê? Porque muitas pessoas pensam que a vida é o que está sendo, é o que está vivendo e tal. Gente, eu fui no centro, onde que eu falei que tinha muita gente? Eu fui no mercado ontem. Caraca, um mercado onde tem momentos que eu entro em 10 minutos, eu entro e saio já com as coisas. Mas lá eu entrei, sei lá que hora que eu entrei, que hora que eu saí. Mas, com tudo que nós tínhamos que fazer em relação ao galeto e tal, comprar, mas muita gente. Ou seja, as pessoas também não estão ainda entendendo que não terminou a pandemia. Não terminou essas coisas. É claro que você não vai ficar mais tempo, ninguém mais aguenta ficar dentro de casa. Ok, beleza. Mas nós precisamos ainda assim ser prudentes. Existem horários colocados ali. Não custa, levanta um pouco mais cedo e vai. A menos que seja uma emergência. Mas será que todo mundo resolveu num horário só de emergência? Pois bem, ok, fecha aqui. Todos estão distraídos. O mundo está distraído, não está vendo o tempo do fim. Agora nós que somos de Deus, amém? Nós que somos de Jesus, amém? Nós que fomos lavados pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Temos que estar atentos a todo e qualquer movimento do mundo. Nós temos que orar. Às vezes alguém chacota dizendo, que para que orar por uma outra nação, como nós fizemos na quarta-feira? Porque nós precisamos interceder pelo mundo. E cada detalhe diferente que ocorre no nosso mundo, nós precisamos ficar atentos. Por quê? Porque Jesus mostra sinais na Bíblia. E nós precisamos ficar atentos a isso. Jesus está voltando. As coisas estão acontecendo porque, como diz as Escrituras, é para que se cumpra as Escrituras. E aí, pensando nisso, pessoas estão vivendo numa boa. E a Bíblia diz em Provérbios 14, 12,
e Provérbios 16, 25, há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Está lá em Provérbios que eu li. Nas Escrituras nós encontramos muitos ensinos que vão nos mostrar quais são esses impedimentos e o que precisamos fazer para mudar isso. Lendo esse texto que nós lemos, nós vemos algumas coisas importantes que eu e você precisamos pensar, que talvez estejam impedindo-nos de andar, impedindo-nos de entender, impedindo-nos de avançar no conhecimento de Deus, para aceitação de quem somos e de quem Deus é em nós e pode em nós. No contexto de Jesus, não é muito diferente do nosso contexto. As verdades ditas naquele tempo é as mesmas verdades ditas hoje. Nós precisamos considerar que Jesus está vendo e analisando como você tem agido e reagido às determinadas circunstâncias que estás enfrentando. O que tem te impedido de buscar a restauração? O que tem te impedido de buscar a transformação? O que tem te impedido de buscar a cura? O que tem te impedido de buscar a vida plena? Talvez não é algo que você pense todo dia. Talvez não seja uma rotina sua, um hábito, pensar: o que eu quero para a minha vida? O que eu vou fazer amanhã? Não é? E a primeira coisa que eu vejo aqui no texto é que a multidão pode estar te impedindo de conhecer melhor Jesus, de andar melhor com Jesus para frente e em direção a Jesus. No contexto, muitas pessoas eram influenciadas aqui umas pelas outras para ver o que Jesus estava ensinando. Então era aquela multidão, e a Bíblia diz que Jesus estava em Cafarnaum, então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar junto à porta, ou seja, um lugar de passagem. Eles não estavam se importando se estava impedindo, se estava possibilitando, se estava emperrando o lugar. O que estava acontecendo, que a curiosidade, a distração estava entupindo a passagem. E talvez você esteja enfrentando também isso no seu tempo, no nosso tempo, pessoas, multidão, distrações, questões que todo mundo está fazendo, o movimento para onde todo mundo está indo, você esteja distraído querendo também fazer a mesma coisa. Isso, aquela aglomeração, o que estava acontecendo naquele tempo, nesse texto, era uma aglomeração de gente. Isso impedia algumas pessoas de chegarem perto de Jesus. Às vezes a gente fica falando, né? Mas eu tenho que tomar vergonha na minha cara e eu tenho que fazer. Ok, mas não seja conformado com isso não. E aí, nessa conversa, você vai tendo impedimentos de chegar até Deus. Sabe o que é? É quando você quer vir à igreja, chega uma pessoa, uma visita na sua casa. É quando você quer ir à igreja, acontece ao longo da semana um monte de coisa para te impedir de estar na presença de Deus. É quando você resolve: não, eu vou fazer meu propósito é ler a Bíblia todo dia, tal horário. E naquele horário acontece de tudo. É aquele momento em que você tira para reservar um tempo. Quando tiramos? E aí me aparece um cachorro atropelado, me aparece um cano que quebra, o pneu que fura, o filho que cai da escada. Tudo acontece. Pastor, mas isso aí não é circunstâncias? É também. Mas aí 1, 2, 3, 4 coisas. Eu tenho que atender fulano. Isso acontece muito nas nossas vidas, tá? Acontece muito, gente. Eu vou dizer uma coisa assim, com muito cuidado, muito carinho também. Mas olha só, presta atenção. Às vezes você está querendo um propósito e você sempre desiste desse propósito porque aparecem responsabilidades que você também não pode deixar, não pode abrir mão. Sabe por quê? Porque só você pode fazer.
E aí, acontece aqui, uma coisa ali, alguém precisa de mim, é um filho, é uma mãe, é uma tia, é uma avó, é um parente, é aquele, é fulano, é ciclano, e eu nunca consigo ter o meu tempo com o meu Deus. Você pensa que isso não acontece? Acontece e muito. E aí nós nos conformamos porque, eu tenho que cuidar da família, ok. Mas cuida, para que isso também não se torne uma rotina e Jesus fique esquecido, tá? Porque quem te deu a família foi Deus. Não é o contrário. Eu tenho que buscar vida para minha família também. Eu não posso eu tenho que buscar vida para minha família. Mas para eu dar vida, como que nós falamos no início aqui? Eu tenho que primeiro botar a máscara em mim. Para o oxigênio vir em mim. Para depois eu oferecer para o outro. Se eu não tiver vida, ninguém vai ter vida a partir de mim. Então a multidão impedia. Em nossas vidas temos esses impedimentos e outros. Podemos chamá-los de impedimentos sociais. Onde as pessoas nos impedem de chegar até Deus. Onde a multidão, a maioria. Só que não só nesse sentido, amados. Mas naquele sentido também de que eu vou fazer que nem o Christian. Ele também está fazendo, por que eu não posso fazer? A Aline também faz, eu também vou fazer. A Igreja Batista Missionária está fazendo, está vivendo um modismo aqui, outro ali, eu também vou fazer. Movimento que todos estão indo, mas a Bíblia adverte que, Salmo número 1, não é porque todos estão fazendo que todos estão certos. Aí o mundo está, por exemplo, olhando para os Estados Unidos. Vamos olhar para os Estados Unidos. Todo mundo está olhando para aquele, como que é o nome do adversário lá? O Biden. Aí, não, ele vai trazer uma mudança. Aí todo mundo vai para esse jeito de pensar. Ou, o Trump é muito grosso, muito isso, muito aquilo. Todo mundo pensa igual. Mas você precisa estudar história, pelo menos, para saber como que as coisas acontecem. A propósito, você precisa estudar Apocalipse, escatologia, para saber o que está acontecendo no mundo, para que as escrituras aconteçam. E aí nós vamos falar nisso numa outra mensagem que já está na agulha, que é sobre as suas atitudes e as suas orações podem impedir de acontecer o que a Bíblia está dizendo para cumprir as escrituras. Não impedir, mas talvez você retarda a manifestação de Deus na sua vida. E aí, Jesus falou para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Sabe por quê? Porque exclusivamente Pedro estava tentando impedir o propósito de Deus de ser executado na terra. Será que você não está vivendo uma vida que possa estar impedindo o plano de Deus? Não que Deus não tenha poder, mas as suas orações estão contrárias? Temos que pensar nisso. Eu não posso orar. Senhor, em nome de Jesus, repreendemos a vida do presidente tal, porque ele é do diabo. Por favor, né, tio? Nós temos que pensar em algumas coisas nesse sentido. A multidão, não é porque não é porque todo mundo está indo que você tem que ir. Você tem que fazer o que a Bíblia ensina. Avaliar o Espírito, para ver se é de Deus ou não. E também uma coisa, amados, nós muitas vezes fazemos igual o boi Nelore. Um corre, todo mundo corre junto. Todos os outros correm para uma direção só. Mas o mundo está correndo para qual direção? Se a Bíblia está dizendo que o inimigo das nossas almas, ele está cegando o entendimento de todos os descrentes. Para onde esse mundo está indo quando a Bíblia mostra que a impiedade impera, aumenta e esfria o amor? Então você tem que concluir realmente se você está fazendo parte do povo de Deus em atitudes, ações e pensamentos, ou o povo que não é de Deus. Pois bem, continuando, segundo o padrão de pessoas, seguindo o padrão de pessoas que estão nas mídias e aparentemente são bem-sucedidas, youtubers que são famosos, que são bonitos, ditando as regras, ensinando os nossos filhos, não é? Aí não é à toa que a gente perde o controle deles. E movimentos em massa ditando as formas de viver. É assim que devemos viver.
é que nós temos que ser independentes. Esse negócio de gênero nós temos que respeitar. E aí, por aí adiante. A maioria fala mais alto, né? A maioria fala mais alto, é isso que acontece. Orgulho, soberba, pecados considerados aceitáveis, mentiras sendo destacadas como verdade que o mundo precisa e incredulidade e posturas reprováveis. E a Bíblia, lá no Romanos capítulo 1, versículos de 21 a 31, fala exatamente de atitudes reprováveis. Não é? Temos uma forte tendência de ser levados pelo que os outros estão pensando. Muitas vezes somos levados a acreditar que o melhor caminho é o que todos estão indo, é o que todos estão seguindo. Senão ninguém iria por ele. Olha a mentira do diabo. Se fosse do diabo, ninguém estaria indo para lá. Mas presta atenção. As pessoas são ignorantes de Deus. Elas não sabem o que estão fazendo. Jesus já disse isso na cruz. Perdoa, Senhor, porque elas não sabem o que fazem. Então nós não temos que seguir personalidades. Nós não temos que seguir ninguém. É Cristo Jesus o único que nós devemos seguir. Somente Ele e a sua palavra, gente. Não existe outra forma. Como o irmão Melo falou aqui, se o capataz é o pastor, Jesus é o Senhor. E aí, tu tem que olhar para Ele, porque eu vou passar com a minha família, vou passar. E aí, e você? E a sua alma? Vai junto com o pastor? Não existe isso, né? Pois bem, por isso que nós ensinamos a Bíblia. E se você contestar, você está contestando a palavra de Deus, não eu. Estou livre disso. Estamos livres disso. O que você e eu precisamos pensar é que nós temos uma forte tendência em acreditar na maioria por vê-las trilhando esses caminhos felizes, entre aspas, de vida. Sem nenhuma dificuldade. Eles não têm dificuldade. Eles têm carro do ano, Ferrari, eles têm dinheiro, eles têm casa bonita, grande, né, pomposa. Eles não têm dificuldade. Mas eles ficam doentes. E eles fazem as mesmas coisas que você faz na intimidade, né? Sem nenhuma dificuldade. Mas se você soubesse que é um caminho de morte? Você está no caminho. E se você soubesse ali naquele momento que é um caminho de morte? E se você soubesse, se você tivesse escolhido apenas um caminho e esse errado? Já pensou? Nem sempre o que dizem ser correto é o que você deve acreditar cegamente. Porque a Bíblia diz o seguinte, lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. O que eu falei antes? A Bíblia já descreve, amados, a respeito de que você não tem que seguir a multidão, não. Em nome de Jesus, siga Jesus. Olhe para Jesus. Foque em Jesus. Peça ajuda de Jesus. A multidão não sabe o que é melhor para a sua vida. Jesus sim. Amém? Segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto, e eu gostaria que você também entendesse. A paralisia. Esse homem aqui era um paralítico. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. 4 homens carregando um paralítico, né? Possivelmente ele estava vivendo o resultado do seu pecado anteriormente cometido e por isso as dificuldades e limitações. Mas como, pastor? Tudo que eu estou vivendo hoje é pecado? Fruto de pecado? Não exclusivamente, necessariamente isso. Mas escolhas erradas, e escolhas erradas então eu tenho consequência. Naturalmente ele estava vivendo algumas consequências, né? Não foi porque pai e mãe pecou exclusivamente, mas foram escolhas, não é? Por quê? Porque paralisia aqui é algo gradativo, não nasceu assim, ele ficou paralítico, não é? Aí aqui, o texto diz que ele não podendo
andar, né, e não podendo levá-lo até Jesus pelas diversas dificuldades, eles encontraram um outro meio. Mas aqui, vamos pensar no paralítico. Dentre os impedimentos externos que enfrentamos na sociedade e as influências que ela tem sobre nossas vidas, nós temos também empecilhos internos. São questões externas que nós enfrentamos, que vêm a nós, e questões internas que nós enfrentamos, que não conseguimos tirar, que por nossa própria conta não conseguimos nos desfazer. Ou seja, situações pessoais que nos travam na vida, circunstâncias que nos limitam ao longo dos anos. Ao longo dos anos eu vou experimentando ritmos de vida, eu vou escolhendo coisas que vão sendo agregadas na minha vida. E foi na vida desse homem paralítico como uma poliomielite. O que é poliomielite? Como é conhecida? Como, gente? Fala. Poliomielite é famoso. Como que é o nome dela? Paralisia infantil. Paralisia infantil, que é erradicada no nosso país, né? Faz tempo. Pois bem, a poliomielite, uma doença contagiosa aguda causada por poliovírus. Muitas vezes a gente é atingido por situações que parece um vírus. Passa de pessoa para pessoa. A poliomielite, ela é transmitida por vírus. Então ela é contagiosa. Mas olha que legal, no Brasil não tem mais, foi erradicado. Não existe mais, tem vacina. Nós temos o maior cuidado disso aí, graças a Deus. Mas pense num pecado que ele pode ser viral. Num pecado que ele é viral, sabe como? Geracional. Situações que meu fez, que chegou até mim e não foi rompido, não foi quebrado esse negócio. E eu estou vivendo a miséria da vida por conta dessas coisas, que eu nem sei. E aí eu vou escolhendo também tudo que vem pela frente. Eu vou escolhendo igual. Eu não sei. E eu estou vivendo. Ficamos paralisados e impossibilitados de avançar nos sonhos, nos projetos e em tudo que nós poderíamos ter como bênção para as nossas vidas. Há situações que você e eu possamos estar enfrentando hoje. Limitações físicas, emocionais e até espirituais. E que você está vivendo a vida, está levando. Mas não parou ainda para ser confrontado com a palavra de Deus ou por alguém e dizer para você algumas verdades que você precisa ouvir para ser desencadeado, para ser tirado do seu coração, da sua vida, da sua alma. Travas que impedem você de andar na direção da libertação e seguem ainda bloqueando as certas ações da sua vida. Você tem potencial, mas o inimigo tem travado as suas pernas. Você tem potencial, você tem existência, você tem origem, mas o diabo tenta te impedir de todas as formas. E você, como é fraco e ignorante da palavra de Deus, que não conhece o Senhor que você talvez sirva, você fica emperrada, atrapalhada. Amados, isso nós podemos ter questões espirituais, crenças, questões espirituais que definem a sua condição física, pactos que nós fazemos, acordos feitos com entidades espirituais, que nós nem imaginamos que isso é tudo conversa fiada. Eu lembro muito do meu amigo Henrique. É tudo conversa fiada do diabo para tentar tirar você do caminho, e você sempre cai nas mesmas coisas. Você sempre ouve a voz do além, e essa voz do além não é de Deus. Meus queridos, crenças religiosas que causaram impactos negativos no seu relacionamento com alguém, no seu casamento, na sua vida íntima. Questões emocionais que você foi decepcionado um dia, num relacionamento ou num empreendimento. Você sonhou alto e de repente, pum, caiu. E hoje você atravessa uma dor por ter sido prejudicado ou prejudicada e agora sofre o trauma. E por sofrer esse trauma, você se bloqueia para muitas outras coisas. Você foi tomado de medo, está agindo com dureza
com você mesmo e com as pessoas, tudo como fruto do mecanismo de defesa, e mostra sintomas de ressentimento e falta de perdão, e isso tem escravizado você dia após dia. Queridos, preste atenção nisso, tia. O Senhor Jesus quer que você se liberte. O Senhor Jesus é a libertação. Isso precisa ser mudado. Isso precisa ser mudado. Amém? Amém, gente? Amém. Isso precisa ser mudado. Você tem que falar assim, ó: Senhor, muda, 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 muda. A Bíblia diz: eu vim para que as ovelhas tenham vida, e a vida em plenitude. João 10, 10. Você não tem que ficar olhando para o que o diabo fez. Agora é outro tempo. Você tem que entender que ele escravizou você até agora. Pois bem, agora não vai ser mais. Daqui para frente agora é com o meu Senhor Jesus. Talvez você precise de libertação e voltar a acreditar nas pessoas, voltar a sonhar, voltar a se deixar ser usado por Deus, a voltar e deixar moldar de novo o seu coração. O Senhor Deus diz que vai trocar o seu coração de um coração de pedra que foi petrificado por conta de tudo isso, para um coração de carne, onde você vai ser sensível às pessoas, a Deus e a tudo que é da sua vontade. É promessa, viu? É promessa, e você tem que tomar posse das promessas do Senhor. Você não nasceu assim. Deus te criou para viver uma vida plena e não para viver caminhos de morte. Misericórdia. Jesus tem vida para você. Se posicione e não deixe mais que essas condições te paralise. A paralisia daquele homem foi gradativa ao longo do tempo. Talvez você esteja paralisado hoje porque ao longo do tempo foi sendo escravizado por Satanás e não tendo como sair, você foi aceitando até ficar parado. Repreenda isso da sua vida, em nome de Jesus. É tomando posição de uma maneira diferente. Às vezes você fala as coisas, fala, mas ninguém mais acredita porque você não faz. Para com isso. Ah, mas eu sou assim mesmo, todo mundo tem... Não, não é assim não. Ninguém tem que te aceitar assim não. Você não tem que se aceitar dessa maneira. Você precisa entender que a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Ah, eu vou lá. Vá. Não fique tentando costurar as coisas, 1, 2, 3, 4, e depois chega no final você não consegue cumprir nenhuma. Volto a falar o que nós falamos há algumas semanas atrás. Não faça um voto que não tens capacidade de cumpri-lo. Não abra a sua boca precipitadamente para falar algo que você não está capacitado ou em condição de executar. Porque isso é contra ti. O inimigo vai pegar e vai jogar contra você de novo. Preste atenção em nome de Jesus. Não deixe essa condição lhe paralisar. Uma terceira coisa que eu vejo aqui no texto, que também gostaria de que você visse: obstáculos visíveis. A palavra de Deus aqui mostra, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Amados, aqui, as casas em Israel naquele tempo, até hoje em alguns lugares é assim, elas são quadradas. Elas têm laje em cima, né? Mas antigamente era-se feito com cerâmica, como que é o nome? Argila, madeiramento, palha e tudo mais, argila, e assim vai reforçando para ficar uma laje. E naquela laje, geralmente as casas lá em Israel eram feitas com escadarias fora e que subia até o terraço, até o teto dessas casas. Eles fizeram isso. Imagina pegar um paralítico, subir as escadas, pôr ele num lugar e começar a cavucar. Sabe lá com o que eles fizeram? Naturalmente eles devem ter pego alguma ferramenta, um cutelozinho, alguma coisa, e quebrou um espaço onde pudesse baixar uma maca. Então não foi uma coisinha pequena, foi algo grande naquele teto. E aí, quebrando tudo, tirando todas aquelas como é que chama? Caibros, né? Que nós temos na nossa casa, tirando todos aqueles empecilhos,
para descer uma maca no meio daquele mundaréu de gente, bem na frente de Jesus. Era argila caindo na cabeça de um, era mato, era pedaço de madeira caindo na cabeça do outro, mas eles fizeram isso. E como diz a gíria de hoje, era uma mão. Fizeram uma mão. Ou seja, era difícil, era trabalhoso. Mas Deus levantou 4 homens para levar aquele paralítico. Os obstáculos, como nós falamos aqui dessa casa, dessa estrutura, de desfazer as coisas que foram montadas, você possivelmente pode ter também obstáculos visíveis que têm te deixado, não, é muita mão. Eu tenho que subir a rampa da igreja, aquela rampa difícil para ir na igreja. Não. Tá chovendo. Não. Tá frio. Não. Tá muito sol. Não. Aquela poeira toda daquela construção lá. Não. Não, tá muito difícil. Eu vou lá. Aí tem o culto demora demais, o pastor fala muito. Não. Lá só fala de coisas, só fala de Bíblia. Não. Só falta fazer isso, né? E amados, é muita mão. Obstáculos visíveis. Existem algumas barreiras visíveis que podem nos impedir de chegar a Jesus. Existem algumas barreiras que podem nos impedir de receber de Jesus o que nós necessitamos. Eu necessito de Jesus. Não é uma coisa que eu tenho a disponibilidade hoje para aceitar Jesus. Não! Você precisa de Jesus, tchê. E basta. Somos miseráveis, a Bíblia diz, miseráveis homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo fala. E quando aparentemente não temos nenhuma condição para ir em busca, Deus levanta homens, Deus levanta pessoas para abençoar, amém? Quando você não vê possibilidades, Ele envia verdadeiros anjos para socorrer você. Aí chega na porta da sua casa e você, não. Bate lá na sua, pega, vai de carro buscar você. Não, hoje não, tá chovendo. Ou então, irmão, eu ajeitei tudo lá para ti, tá tudo certinho, a internet tá conectada, tá tudo belezinha, é só apertar esse botão. Não. Ô, gente, a gente dá risada, né? Mas é para chorar de verdade, não é? Os anjos estão batendo na porta, os anjos estão indo, os anjos estão de plantão intercedendo por você. A Bíblia diz que nós temos anjos, e anjos poderosos, hein? Aqueles que batalham por nós, aqueles que vêm mandar mensagem para nós, aqueles que vão nos vigiar, nos acompanhar. A Bíblia diz sobre todos esses anjos. Olha o destacamento que o Senhor Deus, juntamente com Jesus, enviou para te proteger, para te conduzir, para te amar, para te cuidar. Aí eu viro para ele e digo, não. Gente, e aí? São enviados de Deus para nos fazer ver a esperança, fortalecer a nossa fé abalada e até apagada. Deus tem dado oportunidades para você, oportunidades válidas para você não dizer, não. Para você dizer, vamos lá, Senhor, eu quero. Quantas vezes eu quero dizer para você uma coisa com muita propriedade, vai acabar esse tempo, viu? Se você está no celular, que não seja na Bíblia, Ele vai dizer para você, sobrenaturalmente, é tempo de você buscar a Deus. Não duvida, não. Muitas dessas ocasiões, o diabo se aproveita para que esses obstáculos visíveis se tornem ainda maiores e mais difíceis de serem removidos. Não. Pois bem, eu mandei um monte de situações para você, favoráveis para você, e você disse não. Agora, Jesus vai falar para você o quê? Maldito, não te conheço. Não vai falar não. Não te conheço. Chega a arrepiar, né?
Misericórdia, misericórdia. Amados, o texto desses 4 homens, eles viram dificuldades daquele outro homem e o socorreram na sua maior necessidade. Aqueles homens, além de carregá-lo na maca, subiram no teto, fizeram toda aquela mão, removeram as ripas, a estrutura, para que pudesse passar a maca e colocá-lo o mais próximo de Jesus. E aí, vamos pensar, colocou ele desceu, aí Jesus assim, Jesus estava aqui pregando e Jesus fez assim. E aí vamos pensar que Jesus foi até ele, como a Bíblia diz, ou melhor, Jesus deu uma palavra, mas vamos supor que nessa palavra ele tivesse que se aproximar naturalmente, não está no texto, mas eu imagino isso. E aí Jesus olhasse para ele, e aí ele falasse assim: Jesus, já estou cansado, ó. Eu vi os caras batendo ali, tirando fazendo um buraco ali, cansei. Não. Não quero mais saber de nada, porque eu estou cansado hoje. Gente, sabe quando acontece isso na nossa vida? Quando eu dou muito valor no meu trabalho. E eu já disse aqui, várias vezes, que Deus te dá o trabalho. O diabo te dá hora extra. E aí você necessitado para pagar as contas, você vai fazer a hora extra. E eu preciso pagar as contas. Quem é primeiro lugar? A conta ou a sua vida? E nós vamos atrás do atraso. Eu não estou falando que você tem que abandonar tudo para seguir Jesus, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a prioridade, gente, a prioridade. Prioridade é Jesus. A prioridade daqueles homens era fazer o quê? Tentar suprir a necessidade daquele necessitado. Era tentar dar ao menos uma chance para aquele homem. Deus levanta algumas pessoas para abençoar a sua vida e você não vê, mas elas estão sustentando a sua fé, para que a sua fé não desfaleça e você, não. Por favor, preste atenção no contexto em que você está vivendo. Preste atenção no contexto. Eles fizeram o maior trabalho. Sabe que em muitos casos o nosso orgulho nos impede de aceitar sermos cuidados. O nosso orgulho nos impede de sermos cuidados. O nosso orgulho nos impede de pessoas chegarem até perto de nós. O nosso orgulho nos impede de nos relacionarmos. O nosso orgulho nos impede de ver a cura. O nosso orgulho nos impede de ver a restauração de um parente nosso. O nosso orgulho nos impede do nosso coração ser transformado. E aí, vai continuar desse jeito? Quando fala para você assim, quem sabe você não faz? Não, eu já pensei, não, eu vou fazer isso, e nunca faz. Olha, você deve fazer isso. Não, eu já sei, e nunca faz. Sabia que você poderia fazer isso, fazer aquilo? Não, eu já fiz, eu vou fazer. Não, e nunca faz. É quando você diz, não. Gente, muitos casos, visivelmente Deus envia pessoas anjo, entre aspas, pessoas anjo, para auxiliar nas suas dificuldades, as dificuldades que nós encontramos, obstáculos, para não depender delas, para não depender das pessoas. Não, o que vão achar de mim? Eu estou me dando carona, eu tenho meu carro, estão me emprestando dinheiro, eu não estou passando fome, não sei o quê, mas não tem nada em casa. E não abre a boca para falar nada também. Presta atenção, meus queridos, aqui é uma igreja, tá? Povo de Deus que se reúne nesse lugar. Se você estiver passando necessidade dentro de casa, é por conta sua. Porque você não abriu a boca, talvez por orgulho não pediu ajuda. Eu falo isso com muita propriedade, tá? Porque se eu tiver dificuldade, eu vou pedir. E você? Só porque você, eu tenho uma vida boa. Que boa? Que boa está no mercado. Você precisa se submeter a Deus, resistir ao diabo, não é aos irmãos, não é a ajuda estendida a ti. Deixa Deus remover os obstáculos do seu coração. Tire
do caminho o que você mesmo colocou e por comodismo ou conforto ainda mantém lá. Conforto. Ah não, vou ficar assim, tá bom. O pensamento é, por que tirar? Não preciso tirar. Por que tirá-lo? Dá muito trabalho. Esse é o pensamento. Mas em nome de Jesus, está repreendido esse pensamento. Entenda que o Senhor Jesus te colocou junto de pessoas que desejam te ver bem. É porque Ele tem o propósito de te restaurar e te reabilitar. Restaurar e reabilitar. Pense que talvez numa situação que eu e você estejamos, você esteja, pense que você está num lugar de reabilitação. Um dia Deus vai te levantar e vai te usar com poder e graça, mas deixe-se ser cuidada. Sem esse negócio de valentia, você tem que ter autoridade para ser valente. E a Bíblia fala que valente não é nada bom. Existem obstáculos, existe possibilidade de remover. Deixa Deus remover, basta você tomar uma posição. Você precisa disso. Jesus quer fazer isso hoje e talvez sempre na sua vida. A partir de hoje, você até tenha sido desafiado outras vezes a mudar de situação, mudar de posição, né? Mas você mesmo não permitiu. Só que agora, é hoje. Jesus está falando para você hoje e te dando uma oportunidade válida para que você entenda que é possível se libertar, é possível ter uma nova vida. O que te impede de mudar isso? O que te impede de mudar isso? E por fim, não é só coisas negativas. Nós temos a solução aqui, gente. Em nome de Jesus, você olhando para o texto, você tem a solução. Tinha ali os homens, eles estavam, os escribas, eles estavam ali só assistindo a cena e conjurando-se no coração, na mente. Eles estavam ali censurando, né? E Jesus já sabia disso e falou assim: o que é mais fácil dizer ao paralítico aqui? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, homem, levante-se. Sabe que isso aqui está atrelado a perdão de pecados, cura. Perdoados pecados, curado, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome dele. Esse trecho das Escrituras, embora vemos a censura frustrante dos escribas em relação ao que Jesus estava fazendo, vemos o poder do Senhor sendo maior do que podemos imaginar, do que aqueles homens poderiam imaginar. Tão suficiente que muda a realidade de qualquer pessoa, independente da sua condição. Independente da sua condição, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, você que está ouvindo no Facebook, independente da sua condição, o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, Jesus, Ele tem poder para mudar toda essa condição. Você confia nisso? Não há nada que seja difícil e impossível para Jesus. O título de Filho do Homem dado aqui é uma designação que associa a terra e a sua missão redentora, ou seja, Jesus ungido, o Messias ungido, ele foi preparado, usado, a sua existência é para ir à terra e resgatar. Filho do Homem é atrelado ao seu destino, fazer com que o homem seja novamente conectado a Deus. Ele veio para salvar a humanidade da degradação causada pelo pecado. Isso deve mover o nosso coração. Isso tem que mexer com o seu interior. Isso tem que movimentar você. Isso deve nos mover a tomar algumas iniciativas em relação a não mais ficar vivendo o que você vive até agora. Você tem que ser motivado a viver o contrário de tudo que tem sido agora.
Em nome de Jesus, você precisa mudar de posição. Eu falei isso quarta e vou falar enquanto Deus colocar essa palavra na minha boca. Você precisa mudar a posição, que talvez a sua posição esteja sendo a pior possível para a sua salvação. A sua postura talvez esteja impedindo Deus de agir poderosamente e transformar a sua vida, curar a sua alma, restaurar todos os seus caminhos. Ouça a voz do Espírito, não endureça o seu coração, não faça como o povo de Israel, que endureceu e todos morreram. Você quer morrer? Acho que não, né? Você quer viver. Eu também quero viver. Ele morreu na cruz para que tivéssemos um novo sentido de vida e uma motivação inabalável. Pense nisso, mas também decida mudar. Pense nisso, Mateus, e decida mudar. O paralítico se levantou e foi para sua casa. A Bíblia diz: e todos os que viram as duas fases da vida dele, a vida paralítica, doente, e a vida de curado, restaurado, reabilitado. Ele foi para casa. O que ele foi fazer em casa? Dormir? Ele foi dormir. Ele foi dizer: não, gente. Ele foi dizer: gente, eu conheci um cara que ele mudou a minha vida. Mãe, pai, vô, tio, seja lá quem for da família, venha ver quem restaurou a minha vida. Eu tenho autoridade para falar, porque eu estou andando agora, eu não estou mais naquela maca. E quantos de vocês, quantos de nós aqui são curados e não fala nada mais? Anda pelos cantos. É curado por Jesus e parece que está manco. Foi restaurado pelo Senhor Jesus e ficou mudo de uma hora para outra. Aonde estão as pessoas sendo influenciadas pelo poder que houve na sua vida? Aonde estão as pessoas ao qual precisam conhecer o Jesus pelo que Ele é e não pelo que muito fala? Nós somos povo de Deus ou não? O povo de Deus abre a boca e fala. O povo que não é de Deus se oculta. Lembra daquele banquete? Quando o senhor do banquete lá, o noivo, chegou para aquele homem que não estava vestido a caráter. Ele falou: o que você está fazendo aqui? O que ele falou? Nada. A Bíblia diz que ele emudeceu. Ou seja, está abarrotado de pecado e não quer a ajuda de Deus, fica calado. O diabo, ele é sorrateiro, ele não fala nada, ele só faz. Você vai como diz o gaúcho, se prestar a isso? Pense nisso. Ele foi para casa e todos os que viram das duas fases dele ficaram atônitos e glorificaram ao Senhor por esse feito. Eles ficaram assim: nossa, não é que o cara está andando mesmo? Bah! Como diz o nosso querido Henrique, bah! A gente lembra de pessoas queridas, né? Para terminado, tá? Lucas 7, 22 e 23. Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, as boas novas são pregadas, os pobres são tratados com amor. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus quer que você volte. Jesus quer que você volte a ver um futuro. Jesus quer que você volte a andar em direção ao que realmente vale a pena. Jesus quer que você volte e seja purificado das suas feridas. Jesus quer que você volte e seja ressuscitado os sonhos, os projetos, as aspirações do seu coração. Ele quer que você volte a sonhar.
Ele não morreu na cruz à toa. Ele não morreu na cruz de qualquer jeito. Ele não escorreu aquele sangue por conta de nada. Foi para que eu e você fôssemos curados, restaurados, mudados, poderosamente transformados como nunca. Gente, saia do lugar. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Você precisa fazer alguma coisa. Está acabando o nosso tempo. Eu e você somos igual uma bateria de celular. Quantos por cento está? Talvez não esteja muitos por cento. Talvez não esteja muitos por cento. Não vai ser uma pandemia que vai limitar você de falar de Jesus, de amar Jesus, de honrar Jesus. Não pode ser uma pandemia, porque está na Escritura. Não ore para que acabe logo essa pandemia. Ore para Deus sustentar você na pandemia. A Bíblia diz: não os tirei do mundo, não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Para quê? Para ser novamente levado de volta ao mundo, para falar de tudo que aconteceu na sua vida. Jesus fez essa oração ao Pai. Então por que eu tenho que ficar com medo, dizendo: ai Senhor, tira? Não, Senhor, me sustente. Na batalha, não vou passar por aquele centro ali, naquele lugar ali não. Você não tem que fazer nada. Passe, avance na sua vida, avance. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Para que se intimidar? Às vezes você sonha com intimidações. Às vezes você vive intimidações. Mas gaúcho que é gaúcho não se mexa em qualquer batalha, porque ele é crente em Jesus, porque ele sabe o que quer, porque ele está indo para o céu. Amém? Não se acovarde. Tem muitos problemas aí, mas já basta. Você não precisa ficar absorvendo esses problemas. Você tem que viver, e viver para Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Talvez eu falei demais, mas falei o que Jesus queria que você e eu ouvíssemos. E uma coisa é certa: Ele vai voltar. Eu quero abraçá-lo. Eu quero dizer para Ele: Senhor, eu recebi essa incumbência do Senhor, e agora eu estou entregando de volta para Ti. Mas olha aqui, Senhor, quantas pessoas eu estou com elas aqui para também Te abraçar. Eu quero Te abraçar, Senhor. O Senhor me deixa. Eles também querem. Estão aqui, Senhor. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse momento de exaltação ao Senhor. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus. Ah, Deus, quantas coisas temos para agradecer ao Senhor. Quantas coisas temos para falar para Ti também. Ajuda-nos a sermos corajosos em abrir o coração para o Senhor e não ficar andando nos cantos, escondendo de nós mesmos. Ajuda-nos, Deus, a sermos verdadeiros, a sermos vivos, a não chegar e dizer: não. Ajuda-nos a dizer: em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, levante. Em nome de Jesus, ande. Em nome de Jesus, olhe. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos nisso. Faça da Tua igreja, faça do Teu povo os Teus olhos. Faça do Teu povo a Tua boca. Faça do Teu povo aqui as Tuas mãos. Faça do Teu povo aqui os Teus pés. Faça do Teu povo aqui a Tua mente, a mente de Cristo, para o louvor da Tua glória, para o louvor da Tua glória. Louvado seja o Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, que possamos sempre dizer aleluia, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O desafio aqui, Senhor, é para todos quantos querem avançar e viver.
e querem ser curados de suas paralisias e querem resolver, ó Deus, as suas questões internas. Faça isso, Pai, em nome de Jesus, Deus. Essa é a oportunidade, esse é o privilégio que temos aqui diante de Ti, Pai.